está na expectativa de um milagre, se prepare. Qualquer coisa pode acontecer aqui hoje. Eu tinha uma palavra no meu coração, por melhor que você seja um pregador, só nos últimos segundos antes de pregar é que Deus vai confirmar a palavra. E hoje eu estava um pouco choroso, minha esposa sabe, é difícil, eu sou duro para chorar, mas quando eu entro na presença de Deus e sinto a presença dele, eu choro, eu me derramo na presença dele. E hoje, antes de vir, eu gosto sempre de começar o culto antes de vir para a igreja, porque o culto começa em casa, irmão. Ele não começa aqui. E eu ouvindo louvores, eu estava cantando um louvor relacionado à palavra e eu disse, Deus, sempre eu falo, Senhor, confirma a palavra. E nessa noite, como já foi cantado 2 vezes, em primeiro lugar, hoje nós vamos passear lá em Naim. Ou como disse o primeiro louvor, para escutar a viúva de Naim, hoje o velório vai ter fim nessa noite. Lucas capítulo 7, o filho da viúva de Naim. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Aleluia. Eterno, oh, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Irmão, hoje é sábado, amanhã é domingo, a grande maioria não vai trabalhar, eu não estou com nenhuma pressa de sair hoje da casa. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11, o título é O Filho da Viúva de Naim. Eu queria ler com você aí sentadinho mesmo. Versículo de número 11 diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade, a segunda multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife à beira do caixão. E os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Meu Deus. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Você pode bater palmas para a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é uma palavra que sempre que eu ministro, eu me emociono. E hoje, meditando, quando aí o Marconi, meu irmão, me fez o convite, a irmã confirmou, Deus soprou essa palavra no meu coração. Aleluia. Aleluia. Eu vou te explicar primeiro as circunstâncias do milagre, então tenha um pouco de paciência comigo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus vai fazer um trajeto da sua cidade agora, de moradia, Cafarnaum, até a cidade de Naim. A Bíblia não registra em nenhum dos 4 evangelhos nenhuma outra visita de Jesus até a cidade de Naim. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 4, uma passagem bem conhecida, que era necessário ele passar por Samaria. Se a Bíblia diz isso, hoje eu digo que era necessário ele passar por Naim. E vou te mostrar o porquê. Ele vai de Cafarnaum a Naim, era um corredor. Era um corredor cultural, comercial, militar e religioso. De Cafarnaum a Naim havia essa importância. Tanto militar como comercial, quanto cultural e religiosamente falando. Devido à importância estratégica de Cafarnaum, os romanos, por exemplo, eles tinham uma guarnição militar naquela cidade. O caminho de Cafarnaum até Naim, Jesus iria passar, por exemplo, pelo mar da Galileia, onde ele fez grandes milagres.
onde ele pregou a grande maioria dos seus sermões. Ele passaria, por exemplo, a caminho de Naim pelos montes da bem-aventurança, onde ele prega o seu mais famoso sermão, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus indo para Naim, ele passaria por um lugar chamado Tápica, que era um lugar exato, no deserto da cidade de Cesareia, onde ele multiplica pão e peixe. Jesus indo para Naim, ele passaria pela cidade de Magdala, onde havia uma ilustre moradora que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, que Jesus disse que expulsou 7 demônios dela, Maria de Magdala, Maria Madalena. Ele passaria por a cidade, indo até a cidade de Naim, passaria também por um monte chamado de Monte Arbel. Era uma andada de quase um dia, 12 horas de caminhada, de 45 a 62 quilômetros andando a pé. E se Jesus passa 12 horas andando, há um objetivo, há um foco, há um plano na mente do Todo-Poderoso, porque Jesus não fazia nada por acaso. Glória a Deus. E a figura que se destaca no texto onde nós lemos, há multidões. Uma multidão vem com o mestre, uma multidão vem acompanhando o cortejo fúnebre, mas a figura que se destaca no texto é a viúva. É esta a figura principal, é ela quem chama tanto a atenção de Jesus. É uma condição, principalmente naquele tempo, não era fácil ser uma viúva. Na época, por exemplo, da sociedade patriarcal em Israel, a condição da viúva a deixava vulneravelmente, financeiramente vulnerável, religiosamente vulnerável, socialmente vulnerável. Uma mulher vista como viúva para as demais não era bem vista. Economicamente vulnerável, por quê? Porque uma mulher na época, ela dependia, principalmente nessa época, financeiramente do seu marido. Se o marido morria, a mulher então, ela ficava vulneravelmente de maneira financeira. A lei de Moisés que nós conhecemos, ela não é composta apenas de 10 mandamentos, não. Os 10 mandamentos são um resumo da lei. A lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, possui 613 mandamentos. Essa é toda a lei, resumida em 10. O homem ainda assim não conseguiu cumprir. Dos 613 mandamentos havia lei para tudo. Havia lei para a colheita, havia lei para o descanso, havia lei com o relacionamento pessoal e social da época. A lei descrevia todo tipo de coisa. A lei determinava, por exemplo, a construção da moradia, a realização de um casamento, a realização de um divórcio, a punição de um adultério. A lei determinava e abarcava tudo na vida do ser humano. Só que a lei, ela não possuía um estatuto específico voltado para cuidar da viúva. Havia apenas alguns pontos da lei. E eu destaco 5 classes dos pontos da lei onde eles se encaixavam. Primeiro ponto da lei relacionado à viúva. Eu estou te explicando como era difícil ser viúva naquela época. Um dos pontos da lei diz que o filho mais velho, quando o pai morria, assumia a tarefa da casa e logo a responsabilidade de sustentar sua mãe. Só que olha o texto. O marido morreu e agora o texto vai dizer o seu único filho. Além de perder o marido, agora o filho se responsabilizaria pela mãe, ele também morre. 2 destinos uma viúva, tanto de marido quanto de filhos, teria. Ou ela virava prostituta, ou ela viraria mendiga para o resto da sua vida. Segundo ponto da lei relacionado à viúva era chamado de triênio. O triênio é a cada 3 anos, era recolhido, isso no livro de Deuteronômio capítulo 14, do 22 ao 29, era recolhido a cada 3 anos todas as doações e dízimos e eram distribuídas para o órfão, para o estrangeiro e para as viúvas. Terceiro ponto da lei relacionado às viúvas eram chamados também de rabiscos da terra. Deuteronômio 14, do 19 ao 21. Quando se ia realizar a colheita, os frutos mais altos das árvores,
a colheita mais distante no campo era deixada para trás. Para quê? Para que as viúvas se mantessem. Foi assim que a nossa irmã Ruth se manteve no tempo de dificuldade. Quando Boaz manda deixar tanto os restos da colheita do campo, quanto aquilo que caía dos carros da colheita, para que Ruth sustentasse então sua sogra Noemi. Quarto ponto da lei. A lei determinava que nos banquetes, só uma classe de pessoas não precisava de convite para poder entrar, as viúvas. Elas não precisariam de convites para poder entrar nos banquetes e na festa, porque era uma maneira de se manter naquela época. Quinto e último ponto da lei. A lei tinha muitos pontos em que ela protegia as viúvas de fraude e de opressão. Jesus fala isso em Mateus 23, 14. Ele olha para os escribas e fariseus e diz: ai de vocês que devoram as casas da viúva com pretexto, fazendo longas orações para se alimentar na casa deles. Eram os pontos que a lei. E o último, esqueci, a lei do levirato. A lei do levirato dizia que se o marido da mulher morresse, tendo ele um irmão, ela deveria então se casar com o irmão do seu marido, para se manter. Há uma acusação muito grave no Evangelho de João capítulo 4, falando acerca da mulher samaritana, quando Jesus não diz para ela: tu tiveste 5 amantes. Muitos a chamam de prostituta, não. Jesus diz: tiveste 5 maridos. Logo ela cumpre a lei do levirato. O primeiro morre, ela casa com o irmão. O segundo morre, ela casa com o irmão. Era para que a viúva então se mantesse. Em toda a Bíblia Sagrada, as viúvas são mencionadas 79 vezes. Já é uma cultura muito antiga que a viúva era identificada pelas suas vestes. Vestes negras. Para representar o luto. Imagina essa mulher no meio da multidão vestida de preto. Acompanhando agora o caixão dos seus filhos. Mas a Bíblia é linda. Meu Deus, Ele não esquece de ninguém. A Bíblia vai dizer, lá no Salmo de número 69, versículo 5, o Senhor é pai de viúvas ou melhor, o Senhor é pai de órfãos e juiz de viúvas. É Tiago quem vai dizer, o meu irmão de nosso Senhor, no capítulo 1, no versículo 27, eu amo quando ele fala isso, ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E lá vai o meu Jesus, o seu Jesus caminhando para Naim. Detalhe, para o judeu naquela época a lei também determinava: cemitério não poderia ser no meio da cidade, pois a morte era tida como impura. Raras exceções dos nobres da época que tinham condições, mas de modo geral, cemitério era do lado de fora da cidade. Logo, para se chegar a Naim, olhe para mim para cá nessa noite, você vai entender. Ele passa pelo cemitério. Se Jesus passa pelo cemitério, por que ele não ressuscitou ninguém no meio do caminho? Os cemitérios ficavam em covas, nas paredes, nas rochas. E o meu Jesus passa pelo cemitério, mas ele não ressuscita ninguém. E eu fiquei me perguntando por quê. Só tem uma conclusão. O milagre não era para aqueles que estavam no cemitério. O meu Jesus, ele não estava indo a Naim por acaso. Um compromisso de Jesus era com aquela mulher quando chegasse a Naim. Você entendeu nessa noite? O compromisso de Deus não é quem... eu vou te dizer de maneira clara. O compromisso de Deus não é quem fala de você, não é quem aponta para você, não é os seus parentes que pensam que conhecem a sua vida. O compromisso de Deus nessa noite é com você. Jesus não ressuscita ninguém no cemitério. E quando chega em Naim, a primeira coisa que ele faz é ressuscitar o filho da viúva. Por quê? Porque o meu Jesus, ele saiu de Cafarnaum até Naim para encontrar com aquela mulher. Era o objetivo dele. E é interessante. Se ele passa pelo cemitério,
A Bíblia é um livro feito para se pensar. Paulo diz em Romanos 12 que o culto tem que ser racional também. Se ele passa pelo cemitério e está vindo um defunto para ser enterrado, logo o coveiro está preparando a cova. Logo o coveiro está preparando o local para ser enterrado. Quando meu Jesus ressuscita o filho da viúva, o coveiro já não tem mais função naquele momento. Por quê? Porque infelizmente tem gente que se alimenta da desgraça alheia. Eu vou te mostrar coveiros dentro da igreja. Coveiro é aquele que você vai contar uma bênção, vai contar um milagre, vai contar uma promessa. O coveiro pega uma pá de terra e começa a jogar em cima para tentar sepultar aquilo que você está acreditando. Verdade. Coveiro age assim, as pás de terra do coveiro se começam assim, não aconteceu na minha vida, não vai acontecer na sua não. Você não tem capacidade para isso, você não tem condição financeira para isso, você não vai chegar muito longe não. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha vida. O que a gente tem que aprender é calar a boca de coveiro, irmão. Eu não sei se não aconteceu na tua, o problema é teu, mas na minha o meu Deus diz que vai fazer. A gente tem que aprender a calar a boca de coveiro espiritual que está especializado em matar o sonho dos outros. Fique de pé tu. E abre tua mão. Quando tu cantavas, Deus falava comigo. Ele falava assim, ó, fala para ele: vou eu te levar a lugares longes para louvar o meu nome. Aleluia, Jesus. Tenho eu compromisso contigo. Te chamei para louvar o meu nome na minha casa. Chegará o tempo, Deus me mostra um mapa do Brasil, de cima a baixo. E Ele manda te dizer, chegará o tempo que ficará pequeno para tu cantares nesse Brasil afora. Te chamei eu, e assim diz o Senhor nessa noite, vou abrir a tua mente, e tu começarás a escrever e a compor as letras do teu próprio louvor. Porque tenho eu pressa em te usar na terra. Assim diz o Senhor, só abre a tua boca e louva o meu nome. Coveiro mata sonho. Verdade. O meu Jesus vai até Naim para quê? Oh, aleluia. Para falar diretamente com aquela mulher. Coveiro adora olhar a gente de cima para baixo. Eu amo isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que José sonha. Estou falando sobre matadores de sonho. E quando José sonha, ele conta o sonho, porque todo sonhador não aguenta ficar calado. A gente sempre conta. E a Bíblia diz que os irmãos com inveja lançam José na cisterna. Ah, isso aí não tem um microfone sem fio não para mim não. A Bíblia diz que lançam José na cisterna. Quando lançam José na cisterna, a Bíblia vai dizer que eles chegam. Obrigado. Debaixo da cisterna. Poderoso Deus. Eles chegam na beira da cisterna para olhar para José. Eles olham assim, ó. Porque coveiro, eles olham a gente assim, de cima para baixo. Medindo a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, o nosso jeito de cantar, se a gente sabe falar direito, se a gente não sabe falar direito, se a gente sabe se portar ou se a gente não sabe se portar. Só que depois, 21 anos depois, eles vão encontrar José no Egito. É interessante, olha isso. Se você entender, pelo amor de Deus, irmão, faz alguma coisa nessa vida. A Bíblia diz que eles chegam na beira da cisterna assim. E aí, José? Cuspindo na cabeça dele de lá de cima. Só que quando eles chegam no Egito, não é mais José, é o governador do Egito. Aí não tem que chegar assim, não tem que chegar assim. Não é apenas o Senhor, eles chegam assim, mas quando chegam no Egito, eles têm que se ajoelhar diante de José, porque é o governador do Egito. Deus manda dizer nessa noite, Ele vai inverter a situação de muita gente aqui hoje. Manda te dizer, Ele te chamou para essa obra e foi Ele quem abriu essa porta. Tem muita gente por aí não dando nada pela tua igreja.
igreja, chamando de igrejinha e igrejola, Deus manda te dizer: verão o que eu vou fazer através da tua vida e deste ministério, deste Pai. Assim que diz o Senhor. Sinta a presença de Deus aqui hoje. Deus está dizendo a pessoas que foram humilhadas, que ouviram palavras duras, caladas: fica quietinha no teu canto, que eu vou inverter a situação. O mundo não é uma bola por acaso, o mundo é uma bola para a gente entender que ele gira. E uma hora quem está embaixo pode estar em cima, e quem está em cima pode estar embaixo. A vida funciona desse jeito. Os coveiros, eles ganham pela desgraça alheia. E Jesus continua indo para Naim. E a Bíblia diz no versículo 12, onde nós lemos que na porta da cidade é que ele encontra a viúva. A Bíblia não diz as coisas por acaso. Eu fui tentar pesquisar e entender o que significava isso. Porque que o meu Jesus encontra a mulher na porta da cidade. Ela vem caminhando com um cortejo fúnebre até toda a cidade. E quando chega na porta, Jesus encontra ela na porta da cidade. Por quê? Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, isso explica Gênesis 19:1. Que os juízes daquela época, quando iam julgar, eles julgavam na porta das cidades. Quando o anjo chega em Sodoma para destruir, a Bíblia diz que eles encontram Ló na porta da cidade, Gênesis 19:1, porque ele era um dos juízes da cidade. Quando o meu Jesus encontra a viúva na porta da cidade, ele estava dizendo: mulher, hoje eu vim julgar a tua causa. Não, vou testar aqui de novo. Quando Jesus encontra a mulher na porta da cidade, ele estava dizendo: mulher, hoje eu vim julgar a sua causa, mulher. Hoje eu vim aqui para julgar a sua causa, o seu momento, aquilo que você está passando. O meu Jesus, ele é juiz, ele é juiz justo. O meu Jesus não aceita suborno. O meu Jesus não tem o culpado por inocente. O meu Jesus é tão bom em julgar que a Bíblia diz que ele enxerga o que há dentro do nosso coração. Vem aqui, irmão. Fique de pé. Aleluia, Deus. Vem aqui acompanhar a sua esposa. Aleluia. Aleluia. Deus. Eu não pago preço por ninguém, irmão. Eu não levo nada do que é meu para casa, não. Pega na mão dela. Deus me mostrava vocês passando por uma situação de humilhação. Eu não sei o que é que está acontecendo. E Deus me dizia: está chegando o tempo da exaltação. Porque ninguém trabalha na minha obra e fica sem pagamento, diz o Senhor. Pelo amor de vocês a obra e pelo esforço que vocês têm feito, Deus fala com vocês nesta noite diante da igreja. Está chegando o tempo da exaltação. Eu entrei no teu carro e Deus falou comigo. Eu disse: Deus, me dá um sinal. A pastilha da frente começou a apitar. E Deus disse: vou eu te dar condição de trocar o teu carro. Escolhe aquele que tu queres, diz o Senhor nesta noite. Porque está chegando o tempo da exaltação na casa de vocês. Deus manda dizer: tenho eu visto o que tem acontecido. E sou eu, Deus, que reverto a situação. Falo convosco nessa noite para alegrar o coração de vocês. Assim diz o Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Fica me olhando não, irmão. Bate palma para Deus nessa noite. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Mulher, eu vim julgar a tua causa hoje.
vermelho, fica de pé. Aleluia. Quando o Senhor estava louvando aqui, Deus me dizia, eu voltei atrás. Eu fui um menino que fui criado na igreja, irmão. Eu não conheci outra vida, eu nunca fumei, nunca bebi, eu não conheço o mundo lá fora. E quando esse homem cantava, como disse a minha esposa, nós voltamos lá atrás, no tempo das igrejas simples, no tempo da sanfona. E Deus me dizia, olha, fala para ele, que eu chamei ele para louvar o meu nome na minha casa. Aleluia. Deus manda te dizer, sei eu de onde eu te tirei. Te trouxe para minha casa para louvar o meu nome e falo eu contigo hoje. Aleluia. Abre a tua boca porque eu te levantei para louvar o meu nome, para confundir a mente de muitos que estão se achando dentro da minha casa. E eu te uso, diz o Senhor, para mostrar que eu não preciso de muita coisa para usar as pessoas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus manda te dizer, só abre a tua boca para louvar o meu nome, que quero eu te usar mais na terra, viu? Assim diz o Senhor. Porque Jesus encontra a mulher na porta da cidade, porque a porta da cidade era um ponto turístico. Era onde todos que iam visitar as cidades entravam e saíam. Era um ponto de movimentação de gente. Logo, as notícias que corriam, se corria na porta da cidade. Aleluia. E a notícia daquela mulher, as notícias dela não eram boas. Olha a mulher aí de novo. Oh, aleluia. Acabou de enterrar o marido, agora está indo enterrar o filho. Aleluia. Mulher maldita. A casa daquela mulher é a casa de morte. Ou você acha que não? Tinha gente que não queria encontrar com ela. Ou você acha que não? Tem gente que não quer encontrar com você. E quando vê você vindo pela calçada, muda de lado para não te cumprimentar. Quando te encontra no ônibus, finge que não te viu para não te cumprimentar. É verdade. Eu não queria que Deus falasse com você. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo, pare de se importar com esse tipo de gente com a mente pequena. Aleluia, Jesus. Porque Ele te chamou para coisa muito maior. Glória a Deus, aleluia. Ela havia passado ali recentemente com outro caixão, o caixão do marido. E aí a outra figura da época que se destaca. Além do governo, havia na época as carpideiras. O que eram as carpideiras? Eram mulheres profissionais pagas para chorarem nos enterros e nos velórios. Jesus, quando chega na casa de Jairo, Marcos 5,38, ele coloca as carpideiras para fora para realizar um milagre primeiro. Por quê? Porque ninguém que se alimenta da tua desgraça pode estar perto na hora da bênção. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que é assim. Ele gosta de você quando você não está bem. Vem te visitar, não é para saber como você está, não. É para levar, para pegar e levar e sair espalhando que você não está bem. Tem gente que te ama quando você não está bem, mas te odeia quando você está melhor do que ele, melhor do que ele. Verdade, Jesus. Tem gente que ama visitar a sua rede social quando você está se lamentando, quando você está chorando. Agora, quando você sai, faz uma postagem passeando, saindo com o teu marido, ele ou ela não entra para ver, porque não se alegra. Nem todo mundo se alegra com a nossa alegria. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Abrindo o teu olho para alguns amigos que você acha que é amigo e não é teu amigo. Porque não é todo mundo que você coloca dentro da sua casa. Não é para todo mundo que você tem que abrir a sua intimidade. Não é para todo mundo que você tem que contar como é que é as coisas no seu casamento. Eu fiz uma oração para Deus no começo do ano. Falei, Deus, me mostra esse ano quem são os meus amigos de verdade. E quem não for, Senhor, tira do meu caminho. Porque quem não vem para acrescentar, só vem para atrapalhar. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Aleluia. Do latim, compassiones, uma dor coletiva. Jesus começa a sentir a dor da mulher.
Porque o meu Jesus não é insensível, não. Quando a gente chora, Ele sente a dor que nós estamos sentindo. Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sacerdote insensível, não. Ele sente as nossas dores. Jesus não é amigo falso, não. Jesus é amigo verdadeiro. Tem vários tipos de amigos. Por exemplo, tem os amigos das horas, das datas comemorativas. É aquele que te persegue o ano inteiro. Quando chega no Natal, diz Feliz Natal. Te critica, te calunia o ano inteiro. Quando chega no seu aniversário, Feliz Aniversário. É amigo só nas datas comemorativas. É o amigo das horas boas. Ele só está contigo quando você está bem. Quando você está podendo dar festa, podendo dar churrasco no final de semana. Agora quando desaparece, quando você passa por um momento de dificuldade, ele ou ela desaparece, você liga, não atende, manda mensagem no WhatsApp, não vê, até vê e não responde. Mas o meu Jesus não. O meu Jesus, ele é amigo quando você está com dinheiro. O meu Jesus, ele é amigo quando você não está sem dinheiro. O meu Jesus, ele é amigo quando você está com saúde. O meu Jesus, ele é amigo quando você está doente. O meu Jesus, ele é amigo quando você está empregado. Ele é amigo quando você está desempregado. Ele é amigo das horas certas e incertas. Jesus. É interessante. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Espírito Santo de Deus. Eu vou terminar agora. Há duas multidões do texto. Uma vem com Jesus. A outra vem com a mulher. Já vi muitos pregadores falando isso. Perguntei ao meu Senhor por quê. Nada melhor que o autor do livro para te explicar. Já vi pregadores dizendo que uma é a caravana da vida e outra a caravana da morte. Mas por que duas multidões? Há ocasiões que Jesus fez milagre escondido. Ele curou uma vez 2 cegos e disse: olha, vai e não conte para ninguém. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana, ele manda os discípulos irem comprarem comida para ficar sozinho com ela. Tinha ocasiões que Jesus queria fazer o que ele iria fazer sozinho, mas ele faz diante de duas multidões. Eu fiquei me perguntando por quê. Todas as vezes que você vê um pregador pregar, ele nunca explicará o porquê. Eu tive que perguntar ao Senhor, eu falei: Senhor, me explica. E é simples. A multidão que veio com a mulher conhecia a vida da mulher, ela vem com a mulher da cidade. Aquele povo morava na cidade. Aquele povo conhecia a vida da mulher. Aquele povo sabia quem era ela. É interessante, já sabiam que o marido tinha morrido, e agora o filho tinha morrido. Já estava com o lendário, a vida da mulher já estava na boca do povo. Quando Jesus ressuscita o filho dela na frente da multidão, ele está dizendo: mulher, agora eu vou fazer você ficar bem falada na cidade onde você mora. Eu vou trocar as notícias ao teu respeito, mulher. Todos os moradores da cidade vão falar que foi eu quem ressuscitei o teu filho, mulher. Você ficará conhecida pelo milagre. É interessante. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo em Israel. E no Novo Testamento, os missionários, quando chegam em Naim, eles não precisam evangelizar Naim. Porque a Bíblia, a história e a época atual explica. Em Naim se criou uma igreja. Até hoje, de frente ao Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, está a casa da viúva. Não é uma casa, é uma igreja. O lugar onde a mulher habitava se tornou uma igreja. O lugar onde a mulher morava, agora se pregava o evangelho. Por quê? Porque Jesus mudou. É interessante isso. A nossa vida, no momento de prova, ela vira fofoca. É na boca de um e na boca de outro. Agora, no momento da bênção, a fofoca tem que virar notícia. Não, eu vou dizer isso daqui de novo. A nossa vida no momento de prova, ela é fofoca. Mas depois que o milagre acontece, aí tem que virar notícia. Está preparado? Está preparado para ficar conhecido no meio do bairro? Está preparado para as pessoas dizerem: não, eu conheço o irmão que Deus realizou um milagre. Não, eu conheço a irmã que Deus abriu a porta. Não, eu conheço aquele irmão que Deus fez algo sobrenatural na vida dele, na vida dela.
Eu vim falar aquilo que Deus mandou falar nessa noite. Ele está mandando dizer: eu vou reverter o teu quadro, eu vou reverter a situação, eu vou transformar aquilo que é maldição em bênção nesta noite. Fica de pé, pastor. Deus poderoso, aleluia. Isso. Abre a tua mão nessa noite. Deus me mostrava tu louvando. E ele dizia para mim, ó: te chamei para louvar o meu nome. E te quero louvando nos metrôs de São Paulo. Eu te via cantando no metrô de Mauá, perto do shopping Mauá. Eu conheço muito bem aquela região ali, a região do oratório. Próximo do shopping fica a estação Mauá. Eu te via louvando na estação de Mauá. E o povo parando e começando a chorar e aceitando a Jesus através da tua vida. Deus manda te dizer: não te chamei para ficar dentro de 4 paredes. Te chamei para andar na terra. Firma os teus pés, porque é longa ainda a caminhada. E abre a tua boca, porque através do teu louvor eu vou salvar muitas vidas, homem. Assim te diz o Senhor nessa noite. É a multidão da cidade. Só que aí tem uma segunda multidão. E eu termino agora. A multidão que vem com Jesus. Por quê? Porque a multidão que vem da cidade vai deixar a mulher conhecida na cidade. Só que a multidão que vem com Jesus não mora em Naim. A multidão que vem com Jesus, além dos discípulos, vai embora com ele. A multidão que mora na cidade, a mulher ficará conhecida na cidade. A multidão que vem com Jesus vai deixar a mulher conhecida nas outras cidades também. A multidão que vem com Jesus é de Gadara, é de Samaria, é de Decápolis, é de Tiro, é de Sidom, é da Judeia, é de Jerusalém. A mulher, por que você acha que a mulher fica conhecida como a viúva de Naim? Porque eu creio que o povo comentava: conhece a viúva? Qual viúva? A viúva de Naim eu conheço em Jerusalém. Conhece a viúva? Qual viúva? A viúva de Naim eu conheço em Samaria. Conhece a viúva? Qual viúva? A viúva de Naim eu conheço. Eu vim pregar pra gente aqui nessa noite e Deus manda te dizer: eu vou te fazer conhecido por aquilo que eu vou fazer na tua vida. As pessoas vão reconhecer pela obra que eu tenho que realizar através de você. E isso é para glorificar o meu nome. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sou um menino que questiona muito a Deus os porquês. E às vezes quando eu vejo algumas pessoas, eu digo: Deus, por quê? O Senhor faz milagre. E nem, na maioria das vezes nós não entendemos o propósito de Deus. E Deus falava assim comigo: olha, fala para ele que eu chamei ele para pregar a minha palavra. Do jeito que tu estás, diz o Senhor, abre a tua boca, porque vou te usar para pregar a minha palavra. Vou te usar para salvar pessoas da tua maneira, porque eu escolho para confundir os homens. Quando os grandes estão se achando capacitados demais, eu começo a levantar os pequenos. Eu começo a levantar aqueles que se acham despreparados. Eu começo a levantar aqueles que ninguém dá nada. Eu começo a levantar aqueles que ninguém acredita, para mostrar que eu sou Deus. E quando eu escolho, está escolhendo em ponto final. Oh, aleluia. Deus me sopra um nome no ouvido e ele diz: Jeremias. Como Jeremias, diz o Senhor, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Vou usar eu, um cadeirante, para pregar a minha palavra e mostrar que eu não preciso de nada para realizar aquilo que eu tenho para realizar. Abre a tua boca da tua maneira, diz o Senhor. Eu via tu pregando no altar e pessoas se ajoelhando, dizendo: eu quero aceitar esse Jesus que você está falando aí.
minha esposa, vem louvar um hino. Aleluia! Às vezes eu falo isso e o povo não gosta. Mas eu tenho que te dizer, eu sou um pernambucano que tem coragem. Sabe por que eu não tenho pressa? No meio da semana a gente ainda entende porque nós trabalhamos. Mas sabe por que eu não tenho pressa para sair para a igreja? Porque o mundo não tem pressa para adorar Satanás. Quando acontece a semana do carnaval, tem gente que sai na segunda e só volta no final de semana seguinte, pulando o carnaval a semana inteira. Muitos de nós que moramos aqui nas adjacências, quando chegarmos em casa, vai ter rua que o fluxo vai durar a noite inteira, do sábado para domingo, o povo dançando e bebendo, e vai servindo a Satanás, e vira um dia. E quando a gente vem para a igreja, a gente fica com pressa de ir para casa. Eu falei isso, a irmã não gostou, não quer dizer que o Espírito Santo não tem horário, irmão. Eu falei, tem horário sim, irmão. É tudo com ordem e decência. Mas nós também temos que aprender a servir o nosso Jesus. Salomão dizia em Eclesiastes, não te apresses em sair da presença de Deus. O livro de Atos diz que Paulo começou a pregar e o sermão dele durou até a meia-noite. Sabe por quê? A maioria dos cultos aqui nesse bairro, eu posso falar, eu preguei nessas igrejas, irmão. Quando dá 9 horas, o demônio dá 9 horas, pega os crentes que querem ir embora para casa. Querem que Jesus opere dentro do tempo dele. Não, meu Deus, ele trabalha da maneira dele, do jeito dele, na hora dele. Eu fui criado numa igreja que a gente sabia como o culto ia começar e não como ia terminar. Às vezes tinha que levar irmão dentro do carrinho de mão, arrebatado e falando em língua para casa, porque senão não ia embora da igreja. Deus falou com você hoje? Inclina os teus olhos, a tua cabeça. Fecha agora os teus ouvidos para aquilo que acontece em volta. Esquece quem veio, quem não veio, e começa a se ligar nele. Solta o playback dele e começa a se ligar nele nessa noite. É hora de se soltar, irmão. É hora de adorar. O mundo não tem vergonha de adorar o diabo. Não tenha vergonha de adorar a Deus. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. É pra te amadurecer. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você lutar. Quando lá chegar, Escuta aí, ó. você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem um sofrimento. Não permita que essa luta roube a tua paz. Mas deixa. Deus aí, ó. Deixa eu trabalhar no meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos correrem. Pega na mão, Senhor, os teus filhos nessa noite. Cuida dos teus sonhos. Eu sou melhor. Deixa ele trabalhar do jeito dele, da maneira dele, na hora dele. Eu vejo um processo onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando vai chegar, Deus está dizendo que você vai chegar lá. você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito.
intimidade nessa noite. Oi, irmão, para revelar a todo mundo, né? Não vou revelar a todo mundo, não. Mas eu não pago preço por ninguém, viu? Abre a tua mão. Deus me mostrava tu de joelhos orando. Chorando. Eu não sei qual era a causa. Deus me mostrava tu do lado da cama ajoelhada, falando com ele, chorando. Deus manda te dizer, mulher, tranquilize o teu coração, porque eu estou no controle da situação. Entrega a situação na minha mão, diz o Senhor. Falo eu hoje contigo para tranquilizar o teu coração. Eu vejo uma mão em cima da tua casa. E Deus manda te dizer, nada foge do meu controle, mulher. Bate palma para o Senhor nessa noite. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.